com a participação da comunidade e com os trabalhos realizados pelos técnicos da Prefeitura, nós apresentamos o projeto da LDO para 2019. Num primeiro momento, eu gostaria de mostrar a vocês o cenário de onde partimos, certo? Os desafios que nós tínhamos lá em 2017. Em 2017, nós tínhamos despesas crescentes, né, e as receitas crescendo num volume bem menor, o que é uma realidade constante aí num passado próximo dos municípios. As despesas de custeio passaram significativamente a ter um peso muito grande nos orçamentos e as receitas já não davam conta do seu cenário. Historicamente, no Brasil, você vê esse processo acontecendo. Você tem um período onde as receitas do Estado, de maneira geral, estavam focadas na estruturação das cidades, na questão da estrutura mesmo, viária, da estrutura urbana. A partir ali da Constituição de 1988, no início da década de 90, você tem o Estado voltando-se à estruturação da ação social, e aí você tem um crescimento elevado dos números de equipamentos públicos oferecidos à população, e isso culmina aí em 2000, no final do ano 2000, no final da década de 2000, com um custo bastante significativo para os governos na parte de manutenção da execução dos serviços, de maneira geral, né, que estão culminando desses dois períodos. Por isso, a gente precisa ter uma análise diferente dos orçamentos a partir desse período, e é o que está acontecendo de maneira geral, que a gente vê no Brasil, que é uma dificuldade orçamentária e um trabalho mais efetivo no processo de gestão, para que a gente consiga manter as estruturas dentro dos orçamentos que são disponibilizados. Então, nós tínhamos esse cenário, as despesas muito acima do que nós tínhamos de crescimento de receitas. Nos orçamentos ficavam insuficientes, nós tínhamos 10 bilhões em 2017 de despesas para 8 bilhões de orçamento, nos dava uma diferença de 2 bilhões, é uma quantia muito significativa de recurso para ser trabalhado no mesmo exercício, né? Não havia caminho de retorno se não houvesse um trabalho forte para que a gente conseguisse parar esse processo. O modelo de previdência começa a ficar difícil em todos os aspectos para o Estado. O Brasil vai passar por uma fase onde vai ter que enquadrar as questões previdenciárias. Nós temos um grupo de funcionários que realmente envelheceu nos seus processos de contratação, e hoje já temos uma quantidade significativa de servidores que já têm possibilidade de se aposentar. E isto acaba iniciar uma pressão sobre o processo de previdência que nós não tínhamos antes. Antes a previdência arrecadava bastante, porque tinha muita gente nativa e tinha um gasto menor. Hoje, isso já está muito mais equilibrado e nós temos uma tendência de que este quadro fique mais sério para frente. Primeiro, porque não se traz muitos servidores mais à base ativa, porque está se reformulando processos, procedimentos, no sentido de que a gente consiga trabalhar com uma despesa menor, e segundo, porque os servidores que aí estão, grande parte já se apresenta em condições de se aposentar. Então, existe uma pressão previdenciária que precisa ser trabalhada para que a gente também não tenha uma situação insustentável no município. Vale para o próximo. As ações adotadas, que foram adotadas pelo município a curto prazo, com auxílio valoroso da Câmara, no sentido da gente buscar o equilíbrio do município, né, o equilíbrio da cidade. Nós trabalhamos na questão de ampliar as receitas e a capacidade de investimento da cidade, porque a capacidade de investimento é o que gera desenvolvimento, é o que traz para a cidade, né, o seu desenvolvimento. Então, é importante que a gente mantenha e cresça a capacidade de investimento. Foi criado um programa de incentivo da nota fiscal, Boa Nota Curitibana, que tem tido resultados significativos. Foi desvinculada a taxa de lixo do IPTU, era um ponto importante, tornar a taxa de lixo, tornar o processo de recolhimento de lixo um processo que fosse sustentado, era um ponto que sempre apresentava déficit significativo no município.
a regulamentação dos aplicativos de transporte compartilhado, a simplificação da cobrança do ITBI, a adequação das alíquotas e a criação de uma coordenadoria de projetos de informação que está trabalhando nos procedimentos, principalmente através de sistemas informatizados, para melhorar a qualidade da nossa arrecadação. Qualificar o gasto público, a criação de um novo modelo previdenciário que se torne sustentável, que seja possível de ser pago pelo município e que atenda às necessidades dos servidores, a apropriação dos custos previdenciários no orçamento e a revisão dos repasses patronais de inativos e pensionistas. Isso é um ponto muito importante, nós vamos ver mais para frente. Os custos previdenciários não estavam internalizados no orçamento e, por isso, havia uma grande dificuldade da manutenção dos seus pagamentos. Nós vamos ver que é um custo bastante significativo, que, se fica fora do orçamento, realmente distorce o alinhamento orçamentário. A redução das despesas correntes com a revisão de contrato, o processo constante de revisão e readequação de contratos, buscando a incorporação das novas tecnologias, o novo know-how das empresas, é fundamental para que a gente consiga reduzir os valores a serem pagos pelo município. A criação dos leilões reversos da dívida, o município tem conseguido economizar significativamente nesses leilões. O último leilão já deu mais de 20% de redução no valor da dívida, e isso nos permite que a gente consiga pagar essas dívidas em menor tempo e que, no entanto, o município também acabe não tendo um prejuízo dentro dessa lógica. E a redução de números de secretarias, funções e cargos comissionados. Desenvolver uma cultura organizacional com valores focados em inovação, disciplina e responsabilidade. A criação da Lei de Responsabilidade Municipal, a implantação do Orçamento Base Zero, nós vamos ver um pouquinho para frente isso, a criação do sistema de programação, controle e monitoramento de despesas com acompanhamento periódico. Nós temos reuniões constantes na Secretaria de Finanças, junto às demais secretarias, onde são analisadas todas as despesas que o órgão possui, as despesas fixas de ordem contratual e as suas despesas variáveis, como está sendo contratado, se está sendo contratado dentro do limite, e é imprescindível aos senhores secretários manterem-se dentro do limite orçamentário. Não há flexibilização para isso. Então, o município tem sido rigoroso na questão da manutenção dos limites orçamentários para que a gente não caia novamente na situação de dívida que nós caímos e que acaba por corroer o orçamento do ano seguinte. Quando a gente carrega a dívida de um ano para o outro, a gente está perdendo recursos no ano seguinte. E nós chegamos a perder valores muito significativos. Nós tínhamos secretarias que largavam para a execução do orçamento, efetivamente, no mês de abril, porque antes disso elas só pagavam despesas dos anos anteriores, dos exercícios anteriores. Então, é descabido que você tenha um orçamento medido para o ano e isso vira um ciclo. O que estava acontecendo é que isso virou um ciclo e, a cada ano, esse ciclo tomava um mês a mais, a que ponto nós iríamos parar? Não teríamos condições mais de sustentar o próprio orçamento do município. Então, a ideia foi justamente interromper o ciclo e temos sido bastante rigorosos no cumprimento desse objetivo para que a gente possa chegar ao final de 2020 com a Prefeitura no resultado de equilíbrio que ela apresentou no ano passado. Certo? Pode passar para a próxima? Aqui, é um demonstrativo justamente desse resultado. Nós chegamos em 2016 com 200 milhões de despesas que estavam passando de um exercício para o outro. Se nós deixássemos as coisas no patamar que elas estavam caminhando, em 2017 nós chegaríamos em 493 milhões. É R$500 milhão que o município não teria que dar um soluço aí nessas despesas, e nós estávamos perdendo isso no orçamento seguinte. Com a correção de rotas, em 2017 nós ainda ficamos com 66 milhões, e a tendência é que em 2018 nós tenhamos em torno de R$5 milhões apenas. E a tendência é que lá em 2020 a gente chegue no patamar zero, que é o que a gente deseja. Então, nós vamos chegar no limite zero e deixar as despesas totalmente adequadas ao orçamento do exercício. Certo? Os resultados que nós alcançamos com isso. Em 2017, todas as despesas com fornecedores foram pagas em dia.
a renegociação da dívida e redução do comprometimento do orçamento com despesas de exercícios anteriores. Isto é fundamental para o município. Você só consegue ter boas negociações com os fornecedores, bons preços apresentados e bons fornecedores para fornecer ao município se você estiver com os pagamentos em dia. Quando a gente não tem pagamentos em dia, nós tínhamos um número muito reduzido de fornecedores com preços elevados. Então, uma coisa vai nos levando à outra. Então, é importante que a gente mantenha o município em dia para que a gente consiga a melhor possibilidade de negociação junto aos fornecedores. O pagamento dos servidores, da mesma forma, nós entramos em 2017 com um quadro de pagamento de servidores que ficou muito claro que havia uma dificuldade para pagar os últimos meses do exercício, se não fosse tomada alguma providência. E com as providências que foram tomadas, os servidores receberam em dia, inclusive com o adiantamento do 13º salário. Com a consolidação das contas públicas, os serviços foram regularizados e os investimentos aumentaram 58%. Os investimentos é aquilo que nos possibilita dar qualidade de vida mais próxima à população, a possibilitar o desenvolvimento da cidade, né? Então, é muito importante que a gente consiga elevar os valores dos investimentos. Um ponto muito importante de conquista em 2017 foi a certidão deliberatória do Tribunal de Contas do Estado. Essa certidão é a que nos possibilita buscar recursos fora do município. E isso, nós tínhamos uma série de projetos no aguardo, esperando a questão da certidão. Para conseguirmos a certidão, precisávamos regularizar os procedimentos financeiros e adequar as contas do município. Como isso aconteceu, nós conseguimos as certidões e conseguimos a entrada de uma série de recursos que estão nos auxiliando a dar andamento aos investimentos. As medidas implantadas, a Prefeitura alcança a quarta posição no ranking de liquidez medido pela STN. Nós tínhamos a última posição entre as capitais e, com isso, dificuldades para aportar recursos para o município. Como a gente inverteu isto, diante das medidas, passamos a ter a quarta posição e uma tranquilidade em conseguir o acesso de recursos fora do município. O orçamento base zero, que passou a ser um princípio praticado dentro da Secretaria de Finanças. A estrutura e o controle, temos ali o que era o orçamento tradicional e o orçamento base zero. Então, o planejamento, ele era de cima para baixo, agora ele passa a ser transversal. O corte de despesas ocorria de maneira igualitária em todas as áreas, e agora os objetivos são definidos nos benchmarks internos e externos. Nós vamos procurar as melhores soluções apontadas interna e externamente e colocar essas soluções na prática no município para que isso possa possibilitar a redução dos orçamentos. Cada departamento gerenciava as suas despesas isoladamente. Hoje, as melhores práticas são compartilhadas e isso efetivamente tem acontecido dentro do município. Há algumas formas de contratação que são diferenciadas e dão certo em algumas secretarias, estão passando para outras, e com isso a gente tem conseguido reduções de 20%, 30% dentro dos contratos municipais. A ênfase era sempre no quanto havia de necessidade. E agora, com as reuniões que se executam com as secretarias, a ênfase é no porquê. Então, só é liberado realmente recurso dentro de uma despesa que se apresente efetiva, que seja sustentável, que tenha toda a cadeia de despesas que vão acabar acontecendo na sequência, trabalhadas. O foco era justificar as necessidades incrementais. Hoje é o custo-benefício e a eficiência. Então, pode até ter coisas que custam mais caro num primeiro momento, mas elas têm que se apresentar mais eficientes. Se elas forem mais eficientes, embora às vezes apresentem-se mais caras, elas são, para nós, mais benéficas. E o ponto de partida, a eterna posição de que você trabalhava com o orçamento anterior. Então, você busca o orçamento do ano anterior e vai incrementando esse orçamento. Agora, não mais. O orçamento parte do zero e a gente vai trabalhando e construindo o orçamento junto com as secretarias dentro das necessidades apresentadas. Pode passar? As vantagens, né, e resultados. Ele permite uma alocação eficiente de recursos, né, baseada na necessidade e nos benefícios e não no histórico. Compete ao gestor a busca das melhorias operacionais. Então, é preciso que as pessoas lá na ponta busquem suas melhorias operacionais para se adequar às suas necessidades.
Ajuda a detectar os orçamentos inflacionados. Como você fica repetindo a base orçamentária durante muitos anos, as necessidades vão mudando, né? A aplicação das secretarias vão mudando e, às vezes, por vezes, você tem secretarias que estão com orçamento acima do necessário, enquanto outras estão com orçamentos abaixo. Então, isso é detectado dentro do orçamento base zero. Elimina processos obsoletos. A máquina pública é grande, nós temos uma série de processos que são realizados e, por vezes, você tem processos que são sombreados, processos que acabam em si mesmo, mas que demandam recursos. Então, eliminar os processos obsoletos é fundamental para que a gente evite os desperdícios de recurso público. Encoraja os gestores a olhar criticamente para a forma dos serviços prestados. Os nossos gestores têm que pensar sobre aquilo que estão realizando. Se tem uma forma melhor, se tem uma forma mais eficiente, se tem uma forma mais barata de realizar os mesmos serviços. E é isso que tem nos dado ganhos significativos. Remanejar os processos, rever os procedimentos, tem trazido benefícios significativos no orçamento. A melhor distribuição de recursos, especialmente na área de educação e saúde. E o aumento da previsibilidade de recursos destinados à melhoria da melhoria do processo de planejamento ao longo dos exercícios. Então, o orçamento base zero vem para trazer reflexão sobre os números, sobre os valores e a sua forma de trabalhar. Pode passar. A questão do projeto de lei em si, que foi encaminhado, né, das diretrizes orçamentárias, observando que o projeto de diretrizes orçamentárias traz exatamente como ele fala. Ele não é um projeto de orçamento ainda detalhado. Ele nos traz luz sobre os recursos do ano seguinte e quais são as direções que vamos tomar com esses recursos, né? É uma lei mais ampla, que traz apenas a questão das diretrizes mesmo. Pode passar. A previsão da receita. Então, a receita que está prevista neste momento para a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma receita de 8.878 bilhões de reais. A receita corrente ainda é a mais efetiva, que é onde a gente possui 7.619 bilhões. Dessa receita corrente, a maior arrecadação ainda continua sendo do município de Curitiba. Ao contrário do que você tem em muitos outros municípios que dependem de transferências, Curitiba possui uma arrecadação municipal significativa e que ainda é a maior parte do seu recurso. 4.744 bilhões. As transferências da União, 1.195 bilhões. As transferências do Estado, 1.056 bilhões. E outras transferências, 622. As transferências que nós temos recebido, estas sim, têm tido um decréscimo significativo durante os anos. Até em função da conjuntura que você tem no cenário nacional, os repasses têm sido menores. Nós vamos ver depois. A receita de capital são 362 milhões, sendo operações de crédito 69, transferências de capital 269 milhões e outras receitas 23. E as intra-orçamentárias, que são as receitas que nós destinamos ao repasse, tanto da Previdência quanto às outras fundos ou fundações do município, 896 milhões. Então, dentro dessas receitas, projetou-se um crescimento nominal de 4,32% nas receitas correntes, e essas projeções têm por base o PIB e a inflação. Isso no projeto de lei vem todo detalhado com memória de cálculo para os senhores. Há esforço para a melhoria fiscal do município e aumento de receitas, mas o mesmo não se verifica nas transferências constitucionais, como eu acabei de colocar para vocês. A operação de crédito aprovada junto ao Fomento de 30 milhões e a operação junto ao Banco do Brasil de 60 milhões de reais. Elas se destinam principalmente a gente trabalhar também com esse recurso em contrapartidas aos convênios que também estamos recebendo. 59% das receitas do município são geradas dentro do município de Curitiba. Então, a nossa maior parte de receita ainda é gerada dentro do nosso próprio município. Pode passar? Isso é um gráfico que mostra o histórico, para a gente ter uma ideia do cenário histórico das receitas.
O ISS, a gente verifica que em 2015 ele atinge o seu ápice. O ISS também está vinculado ao desenvolvimento econômico e aos reflexos que a economia tem. Nós tivemos problemas na economia e acaba por ter um decréscimo muito significativo dentro do ISS, que 120 milhões tem um impacto muito forte dentro do orçamento do município, né? E foi o decréscimo que nós tivemos ali em 2015. Já começa a apresentar suas recuperações, né? A recuperação, mas ainda não chegamos ao patamar que nós tínhamos de receita lá em 2015. Pode voltar, por favor, só um pouquinho? O IPTU também tem o seu acréscimo, até porque tem a correção da sua base, né? Mas é um acréscimo que se dá de maneira linear. Nós temos o ITBI também tem um decréscimo, porque também está vinculado à questão do desenvolvimento econômico local. Nós temos o imposto de renda sobe, o imposto de renda está atrelado às retenções que são feitas das empresas e dos funcionários. O imposto de renda não é um ganho para o município, tudo que a gente arrecada e fica aqui de imposto de renda é deduzido depois do FPM, então ele apenas evitar que o recurso fique circulando, entende? Ele entra para o município direto, mas ele é reduzido da base do FPM depois. E a taxa de lixo, que apresenta um acréscimo, vocês podem ver, de 2017 para 2018, em torno de 35 milhões de reais, você acresce com a taxa de lixo. E isso nos possibilitou equilibrar a despesa que nós temos, efetivamente, com o lixo. Tá? Pode passar agora? Então, as receitas tributárias, que são as receitas que o município recebe, apresentam todas com crescimento. Tá? Todas elas têm crescimento do ano passado para esse. O crescimento ainda é um crescimento pequeno, mas ele já demonstra uma inversão da tendência que vinha se apresentando, que era apenas de decréscimo. Pode passar? Os repasses constitucionais. Os repasses constitucionais que apresentam-se, de maneira geral, decrescentes. Esses valores são valores nominais, portanto, eles não estão corrigidos pela inflação. Observe que, em 2013, nós tínhamos uma arrecadação, de ICMS de 805 milhões, e essa arrecadação, em 2018, está em 620 milhões. Então, esta queda é uma queda muito significativa para o custeio das secretarias, né, da prefeitura de uma maneira geral. E isso a gente não tem conseguido recuperar. A participação do município de Curitiba dentro dos índices de ICMS do Estado diminuiu, além da arrecadação também ter diminuído. Então, é uma queda muito abrupta que a gente tem conseguido equilibrar dentro das receitas do município, mas que faz uma falta significativa dentro do orçamento. Existe um trabalho de recomposição dentro desses indicadores, desses índices, para que a gente possa, por um lado, demonstra um desenvolvimento para o interior do Estado, que é importante também, mas que tem um impacto no município. E a gente precisa trabalhar com esse impacto. A questão do FPM, vocês podem ver que o FPM se mantém de forma linear, mas é o que eu disse para vocês, aqui nós não temos a questão da inflação trabalhada. Então, se nós formos levar em consideração a inflação que nós temos acumulado do período, o FPM também cai, e cai de maneira significativa para o município. Certo? Então, esses repasses que têm tido um impacto importante dentro do orçamento do município, que nos levam a tomar medidas para os equilíbrios que nós necessitamos. Pode passar? As receitas. Então, acho que o grande destaque aqui é a questão da participação do município, né, e o esforço do município na manutenção das suas receitas, porque é isso que nos tem dado a segurança de trabalho dentro do cenário que nós temos aí. Pode passar? As receitas correntes, aqui, acho que vamos passar até rapidamente, só um detalhamento das receitas, né, como é que elas estão, o ISS, 1.249 milhões, o IPTU, 785 milhões, o ITBI, 312. Vocês verem, quer dizer, no repasse do ICMS, a gente perde quase o ITBI. O imposto de renda, 382, as contribuições, COSIP, também a parte que nos cabe lá, 359, a receita patrimonial, 388,
As taxas, você tem um incremento de 208 milhões. Serviços, e aqui está a questão do fundo de transporte, 876 milhões. E outras receitas menores, que fecham em 184 milhões. Então, as receitas correntes do município fecham em 744, aquilo que nós vimos no quadro anterior. Pode passar o próximo. As transferências da União, Fundo de Participação dos Municípios, 269 milhões. Então, acho que resguarda aí a proporção do quanto é a nossa arrecadação e quanto é o Fundo de Participação. A Lei Candir, 3.840. O SUS, que tem recebido 816 milhões. Né? Então, a gente também, quando vai defrontar o orçamento que a gente utiliza na saúde, é importante resguardar que a participação do SUS é 816 milhões. Nós temos mais de R$1 bilhão dentro do orçamento da saúde. O Fundo da Assistência Social, 23 milhões. O FNDE também nos dá 72 milhões. A educação também está chegando quase a R$1 bilhão no orçamento do município. Ela ultrapassa R$1 bilhão. E, no entanto, nós temos o repasse de 72 milhões pelo FNDE. E outros convênios, 9.399. Pode passar. As transferências que recebemos do Estado, aí sim, o ICMS, esse ano previsto em 620 milhões. Imposto, o IPVA, 384 milhões. Também o IPVA deu um avanço significativo, agora acabou caindo um pouquinho. O IPI sobre as exportações, 11.120. E outros convênios, 40.163. Pode avançar. As transferências, o Fundeb, os 600 milhões, que o Fundeb ultrapassa. Esse mês nós tivemos algumas quedas também significativas dentro do Fundeb. E outras transferências, 22.851, chegando ali a 622, que são as demais transferências que nós temos. Pode passar. A previsão das despesas, de modo geral, em números grandes, quais são as despesas que nós temos? As despesas também vão fechar nos mesmos valores, na regra de equilíbrio orçamentário. As despesas correntes, 8 bilhões e 6 milhões de reais. Com essas despesas, a sua maior parte fica a cargo de pessoal, 4.212. Os juros e encargos da dívida, 55 milhões. E outras despesas, que são as despesas que fazem o custeio da Prefeitura de uma maneira geral, atendem a máquina administrativa, atendem as nossas unidades de ponta, 739 milhões. A reserva de contingência obrigatória por norma legal, 199 milhões. E os recursos de capital, ali as despesas de capital, 671 milhões de reais. Nós tivemos momentos na Prefeitura em que a gente investiu 129 milhões de reais. Estamos investindo 671 milhões de reais. Os investimentos na parte de obras e implantações, 449 milhões, as inversões financeiras da ordem de 5,8 e a amortização da dívida, 216,1. A dívida também começa a apresentar seu decréscimo, teve o ápice de pagamento e agora começa a apresentar seu decréscimo. Pode passar para o próximo. As despesas, então, nós estamos enquadrados dentro do limite prudencial para a questão de pessoal, a previsão de recursos para a gestão e política de RH e reposição de recursos humanos, que está englobada nesse valor que está previsto, a mutação da dívida de curto prazo para longo prazo, que é bastante importante, né? Uma das formas da gente equilibrar o município também é tirar a dívida do curto prazo e passá-la para o longo prazo, de forma que a gente consiga fazer o pagamento com tranquilidade. E a alteração da base de cálculo do PASEP. A base de cálculo do PASEP, embora, da mesma forma como a gente retirou o fundo de transporte da base de cálculo da questão de RH, por quê? Porque o fundo do transporte é um recurso que passa pelo orçamento, mas não pertence ao município, ele entra e sai, né? Ele passa e já vai direto ao pagamento das empresas. Da mesma forma, nós solicitamos que esse recurso fosse retirado da base de cálculo do PASEP. Como o PASEP é pago sobre a questão das receitas do município, quando a gente retira isso, a gente consegue uma redução significativa. Isso é uma demanda que tem acontecido em vários locais e que agora nós conseguimos realizar. Tá? Próximo.
As despesas com pessoal, aqui da mesma forma, nós estamos demonstrando que, se não houvesse os projetos que foram encaminhados, como é que nós estaríamos? Nós chegamos, em 2016, a 51,72% do limite que nós tínhamos para trabalhar com pessoal, e a projeção que se tinha para 2017 era de 58,39%. Né, o que nos punha numa série de restrições dentro do tribunal, pelas regras do Tribunal de Contas, as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. E mesmo, não só pelas regras, mas também diminui a capacidade do município estar mantendo as suas atividades. Com as providências que foram tomadas, nosso limite caiu a 46% da nossa receita corrente líquida, que também tem variações e apresenta variações, né? E isso nos possibilita, sim, mantermos os custos, o custeio da máquina administrativa sem prejuízo à população. Pode passar? Então, o grupo de despesas, mesmo com as medidas que foram tomadas, a gente ainda verifica que a despesa de pessoal e encargos é o maior grupo de despesas que nós temos no nosso orçamento, né? Pela quantidade de servidores que nós temos. Esses servidores também fazem parte da manutenção dessa máquina administrativa. Os juros dos encargos da dívida, que caem, né, são menores, as despesas correntes, que também têm um valor muito significativo, certo? Os investimentos começam a tomar uma proporção importante dentro do orçamento, as inversões e amortização da dívida são valores menores, assim como a reserva de contingência. Pode passar, por favor? A redistribuição da dívida e a questão da gente ter uma dívida que estava toda apontada em 2016, que teria que ser paga imediatamente e que nos criaria uma dificuldade significativa. Então, nós passamos a trabalhar com a questão da inovação e, com isso, mudar o perfil desta dívida. E isso é importante porque a gente consegue um declínio e vamos chegar a ideia é chegarmos à base zero lá em 2019, 2020. Pode passar. A mutação desse perfil, né, ela sai de uma dívida bruta para uma dívida consolidada líquida e nós conseguimos fazer ela inverter a curva. E isso é importante porque quanto menos a gente gasta no processo de dívida, mais condições a gente tem de execução do orçamento no próximo exercício. Pode passar. Esse aqui desconfigurou ali na entrada, mas pode voltar, volte um pouquinho, isso. Isso aqui é aquilo que nós falamos sobre a questão da mudança do perfil e aquilo que gera um aumento de custeio significativo no município. Tinha um mapa aqui que mostrava, mas não há necessidade do mapa. A gente verificando os números ali, a gente vê o período e a quantidade de equipamentos, né, que o município vai mantendo durante os seus períodos. Então, você vem ali, até o final da década de 90, o município tinha 182 equipamentos. Né? Quando você chega em 2017, a quantidade de equipamentos é aquela que está lá no cantinho da projeção, 2.644 equipamentos para serem mantidos. E é isso que acarreta um aumento significativo de custeio, que antes você tinha mais recursos disponibilizados para investimento, hoje os recursos estão voltados ao custeio, porque você muda o perfil da participação do Estado dentro do Brasil a partir da Constituição de 88. Então, aumenta significativamente o número de equipamentos. Essa mudança já realmente estrangulou, não tem mais uma condição de você estar construindo equipamentos numa quantidade que estava se apresentando. Hoje, o investimento tem que ser sobre gestão para que a gente consiga achar um equilíbrio na manutenção dos equipamentos que já estão aí e nas inovações e ainda nos investimentos que forem necessários. Pode passar? As despesas por função de governo, e aqui é que eu chamo a atenção de vocês. Nós temos, por primeiro lugar, a questão da saúde, que toma 20%, né, dos recursos, e o segundo lugar, com 19,21%, é a Previdência Social. E esta fatia da Previdência Social é que nós tínhamos fora do orçamento. Tá? Então, isto é que é uma coisa significativa. Isso ficava fora das nossas leis orçamentárias. Então, o quanto é importante a colocação disso dentro da lei orçamentária, porque o peso dele é muito significativo.
né? Então, é importante que a gente tenha isso dentro dos orçamentos para garantir o pagamento e para que a despesa do município esteja equacionada dentro daquilo que realmente pode ser realizado. Certo? As demais áreas, depois vem a questão da educação, com 16,58%, o urbanismo, com a questão de 15,33%, e aqui você tem toda a manutenção urbana vinculada também, tá? Dentro da questão de urbanismo, e as demais áreas que nós possuímos aí, tá? Dentro das funções de governo. Pode passar, por favor? As despesas com recursos do Tesouro na saúde. Nós entramos e demonstramos aqui, essencialmente, qual foi o tamanho do esforço para conseguir equacionar as despesas de saúde do Tesouro no ano de 2017. Certo? Nós vínhamos numa média aí de 170, 150 milhões de despesas sendo aportadas na saúde, e no ano de 2017 isso foi a 268 milhões, para que a gente conseguisse dar conta do degrau de dívidas que tinha aparecido dentro da saúde. Então, é um esforço muito forte mesmo para que a gente conseguisse equacionar a diferença que nós tínhamos dentro da saúde. Depois nós temos aqui um declínio, mas é porque ainda nós não chegamos no final do exercício. A tendência é que a gente consiga, agora sim, manter a saúde no retrato da sua execução normal. Mas foi um esforço muito significativo para que a gente conseguisse adequar a despesa da saúde no ano de 2017. Certo? Próximo. Aqui, os investimentos que estão, então, pormenorizados na lei através das ações. Recursos do Tesouro, 99 milhões, recursos de outra fonte, 350 milhões. A importância da gente conseguir obter os recursos dessas outras fontes que efetivamente estão entrando no município por conta da regularidade fiscal do município. Ou seja, 449 milhões de recursos serão aportados em investimentos. Pode passar. Dos contratos de obras na PMC. Contratos concluídos entre 17 e 18 foram 46 contratos, 69 milhões, 70 milhões praticamente. Desses, 17,4 foram iniciados nessa gestão e já terminados. Contratos em andamento, nós temos 79, 596 milhões, 21% iniciados nessa gestão, que são... Mas quanto tempo, superintendente? Daniele? 5 minutos? Pronto. Os contratos em aguardo, com ordem de serviço e em licitação, nós temos 39 contratos, na ordem de 169 milhões. Ou seja, entre o orçamento que nós estamos executando, o orçamento que nós temos por vir, 835 milhões que serão aportados em investimentos dentro da cidade. Pode passar? Os destaques que nós temos de investimento: a complementação das obras da linha Verde Norte-Sul, a estação solar Fagundes Varela, a estação Atuba, o viaduto da estação Tarumã, eixo de transporte, e o alargamento do viaduto. O importante viaduto do Tarumã, que é uma obra significativa. A ampliação da capacidade e velocidade do Inter 2, a trincheira na Avenida Nossa Senhora da Aparecida, a ampliação da capacidade da velocidade do BRT, os terminais do Vilas Oficinas e Tatuquara, e a complementação sul, desalinhamento das estações tubos da região sul. Pode passar. As obras de drenagem, as importantes obras de drenagem com prevenção de riscos naturais, a bacia de detenção do Ribeirão dos Milhos, as galerias celulares do Rio Cascatinha, a bacia do Rio Pilarzinho, a bacia de detenção do Rio Mussungui, e a revitalização de vias e pavimentação, o elevado da Pompeia, a implantação do Programa de Modernização de Administração Tributária, o PEMAT, que vai trazer também uma série de investimentos na área de sistemas, que nos possibilita facilitar a execução dos trabalhos, 5 reformas de equipamentos de saúde, 9 reformas em equipamentos sociais da FAS. Pode passar. 2 reformas de CEMEIs, 2 reformas e ampliações de escolas municipais, implantação de centros estratégicos educacionais, 2 construções de quadra cobertas, adequações nos faróis com foco em inovação, 2 revitalizações e restauro de espaços culturais, implantação de oficinas e Fab Labs e os espaços de coworkings,
2 equipamentos de abastecimento alimentar, 5 implantações e revitalizações de área de lazer. Pode passar de novo. Uma construção e uma reforma e ampliação de equipamentos de esporte e lazer, obras de circulação e sinalização de trânsito, a promoção da regularização fundiária e implantação da infraestrutura e de projetos habitacionais, 10 quilômetros de ampliação de rede de iluminação pública, desenvolvimento da cultura e empreendedorismo na região do Vale do Pinhão, 2 revitalizações de equipamentos turísticos. Isto. Fechamos a listagem. E ontem, com a assinatura que nós tivemos do contrato junto à Sanepar, a reversão de 90 milhões de reais que vem para o fundo do meio ambiente, né? É um fundo vinculado ao contrato, que estará relacionado a saneamentos e meio ambiente. Temos uma expressiva quantidade de investimentos que serão aportados em cima desse recurso também. Parte já inicia esse ano, parte no ano que vem. O prefeito ontem já relacionou uma série desses investimentos que já devem iniciar, como já foi feito o primeiro aporte, já devem iniciar aí no decorrer desse exercício. Além de possibilitar, sem dúvida alguma, o contrato, a manutenção de uma série de ações que visam preservar melhor os rios, fazer a limpeza dos rios e a preservação dos nossos mananciais. Certo? Então, o projeto que a Prefeitura encaminhou à Câmara é o que se apresenta. Obrigada. Agradecemos a apresentação da superintendente da Secretaria Municipal de Finanças, Daniele, e pedimos para que componha a mesa conosco. Daniele, por favor, venha participar. As inscrições estão abertas. A prioridade para os membros da Comissão de Economia, depois os vereadores e participantes. Quero aqui registrar a presença do seu Vicente Linares, ele que é diretor da Corgraf, uma das melhores gráficas do Brasil. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Também a Liliane Tissumamuma, da Direção dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba, e a Franciele Costa, diretora também dos Sindicatos de Servidores do Magistério Municipal de Curitiba. Sejam bem-vindas. Por favor. Vereador Mauro Inácio, nosso secretário. Sim. Bom, bom dia, cumprimentar a Daniele pela sua explanação. Rapidamente, o tempo é curto, 2 dúvidas que me chamou a atenção, Daniele. Com relação à previsão da taxa de lixo, no slide que você passou ali, está uma previsão de arrecadação de 162 milhões. E a gente sabe que tinha um déficit de 80 milhões, né, da taxa do lixo do ano passado, e a previsão de custo informada era 220 milhões. Eu pergunto se ainda haverá um déficit para esse ano e para o ano que vem. Uma outra questão que me chamou a atenção também é com relação à arrecadação do município. O percentual só da arrecadação do município, quero que você me confirme esses dados, 4 bilhões 744 milhões de receita e a folha de pagamento 4 milhões 212, ou seja, quase 90% da arrecadação do município é necessária para pagar a folha de pagamento, né? Sendo que do custo total ela está em 47%. E pergunto se esse dinheiro da folha de pagamento ele sai do município ou ele pode arrecadar a receita do Estado e da União. E, por fim, o custo necessário da manutenção. Você falou, acho que em 2.640 equipamentos, né? O custeio da manutenção da cidade. Seria isso. Zete. Professora Josete, com a palavra, 2 minutos. A comissão primeiro, sim. Primeiramente, cumprimentar a Daniele e toda a equipe da Secretaria de Finanças que está presente. Acho que isso é bastante importante para os esclarecimentos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um questionamento em relação ao projeto de lei, mesmo no artigo 43, que trata do regime próprio de previdência social, né? Aqui se coloca a questão das reavaliações atuariais, né? Eu gostaria que, se possível,
explicar um pouquinho isso, porque lá no anexo 1, na página 16 também, então se aponta, na função 9, Previdência Social, a questão de aportes também referentes a cada órgão, enfim, ou empresa, né, ou fundação, então, IPUC, MAP. Então, como é que é a dinâmica disso? Porque é uma questão que antes não estava explicitada, né, na peça orçamentária. Outra dúvida em relação ao artigo 78, que diz respeito ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de novos projetos. Eu gostaria que fosse também explicado. Aqui se coloca, só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Gostaria que também houvesse uma explicação para que ficasse mais claro. E em relação agora ao período que nós temos, que é de apresentação de emendas, também uma questão técnica, né? As emendas que os vereadores apresentam agora para a LDO, elas já devem apontar fonte de recursos ou não. Eu acho que é importante para que na Comissão de Economia a gente tenha um direcionamento em relação a isso. Quero cumprimentar a Daniele, parabenizar pela apresentação e cumprimentar os integrantes também que acompanham a Daniele. A minha preocupação é mais referente à questão da educação. Eu visito bastante escolas municipais e observei a precariedade que está as escolas, algumas escolas, e observei no relato ali que está como prioridade a reforma de apenas 2 e 2 CMEIs. Isso não chega nem a 1% das unidades escolares. Eu queria saber se não há possibilidade disso ser ampliado e por que tão pouco. Obrigado. Superintendente. A questão do déficit na taxa de lixo, vereador, realmente a gente tem um lançamento de taxa de lixo e existe uma frustração da arrecadação. A previsão é de que não tenhamos essa questão do déficit, deve equilibrar. Tá? A previsão é que a gente deve ter o equilíbrio para esse exercício. Estamos trabalhando na lógica do equilíbrio, tá? Para a necessidade da despesa. E também há uma certa redução na despesa com as novas contratações. Conseguiu-se uma redução até a liberação agora da nova licitação. Também tem uma redução no processo de despesa do lixo, certo? A receita do município folha versus a folha é real, se a gente olhar só a receita do município, né? Mas nós temos as transferências constitucionais, que por direito pertencem ao município, e sim, esses recursos também podem apartar a folha também. Principalmente a questão, por exemplo, do Fundeb, que nós temos que executar parte do Fundeb, 60% pelo menos, para a questão de pagamento de pessoal. O município executa em torno de 90% do recurso do Fundeb está vinculado a pagamento de pessoal. Então, nós podemos utilizar de outras fontes, também de outras receitas para isso. A terceira pergunta era a questão relativa ao custeio. O custeio, de uma maneira geral, hoje, da máquina, está em 3 bilhões e 900 milhões de reais. Né? Então, é um valor muito significativo. A diferença entre folha e custeio é o que nos resta para investimento. Né? Então, o trabalho é sempre na questão do custeio. Agora, se a gente buscar dados históricos da questão do custeio, nós vamos ver que o custeio do município tem caído. Se formos corrigir esses valores por valor inflacionário, o custeio do município tem caído. O município tem conseguido reduzir as suas despesas de custeio. Ele tem se mantido e ele não disparou em nenhum momento. O município tem conseguido segurar as despesas de custeio nos patamares que tínhamos aí em torno de 10 anos atrás. Certo?
Avaliação atuarial, sim, nós temos, todo ano existe a avaliação atuarial dentro do IPMC. Essa avaliação é divulgada tanto no site do IPMC como através dos seus conselhos, e ela até vem sendo feita no sentido de que a gente consiga nortear se a política que está sendo implementada dentro da questão previdenciária dá conta de manter o atendimento da questão. Até por isso foram feitas as correções, né? Porque nós tivemos um período onde isso não aconteceu e o município acabou por parar de pagar as despesas e tivemos uma dificuldade no processo do fundo previdenciário. Então, mantemos a questão e essa avaliação é incorporada para que a gente possa fazer as correções que forem determinadas, né, que aparecerem na necessidade do processo. O aporte, ele está constando, sim, na lei agora, mesmo porque nós estamos com a legislação, incorporamos a questão previdenciária dentro do orçamento, então existe um parágrafo, sim, que está fazendo menção ao aporte, até pelas exigências que a lei nova trouxe dentro dessa estrutura. O outro era sobre as emendas, né? Então, as emendas, nesse momento, vereadora, o projeto ele se retrata a metas, né? Ele traz só diretrizes. Então, o projeto da LDO vai trabalhar com metas. Então, é claro, né, está dentro do processo orçamentário as questões relacionadas a emendas. Porém, é preciso sempre ter como norte de que as metas terão que ser incorporadas ao valor do orçamento que está aí. E lá, no orçamento, terá que ser indicado o devido recurso para essas metas. Tá? Então, faz parte do processo, acho que as emendas cabem dentro do processo legislativo, mas no foco de que, neste momento, nós trabalhamos apenas com ações, não trabalhamos ainda com o detalhamento da despesa. Tá? E aí vem a questão da reforma da educação. Então, assim... Só, Daniele, em relação ao artigo 78 também, que a gente gostaria que houvesse uma explicação aqui. Aquela questão de que os novos só se depois atendidos. Isso é até um princípio da regra orçamentária, né? De que nós só podemos estar trabalhando com novas despesas se estivermos atendendo às despesas anteriores. Então, só podem ser incorporados, nós não podemos lançar para o exercício que vem uma obra nova, se não tivermos com todas as obras que ainda estão em continuidade lançadas. Então, isso é uma regra que se aponta dentro do princípio orçamentário e a gente, na hora de elaborar os orçamentos, tem atenção com isso. Então, é mantido o recurso separado para a continuidade de algumas obras, como até apontado ali, né? E colocados os recursos para as novas obras. Certo? Então, isso cabe à regra orçamentária e é observado. Tá? Tá, então, é só uma questão técnica ali, uma questão não tem técnica. nada de novo. Não, é uma questão Eram técnica. artigos que antes, nas outras propostas, né, eles não estavam presentes, só por isso. Mas é uma... e a questão das reformas da SME. As reformas que estão apontadas ali são as reformas que são entendidas como investimento. Então, são reformas que caracterizam a incorporação de novos valores a patrimônio. Nós temos reformas que caracterizam como investimento e reformas que caracterizam como custeio. As reformas de custeio na educação são contínuas, existem contratos contínuos que fazem a reforma. Então, pode ter certeza, vereador, que as reformas não estarão apenas relacionadas a estas. Estas são as reformas com característica de investimento, mas durante o exercício devem ocorrer uma série de outras reformas que têm característica de custeio e que ocorrem continuamente dentro do processo normal da Secretaria de Educação. Na sequência, ainda vereadores membros da comissão, Ezequias e Osias. Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, superintendente Daniele. A senhora citou que a cidade de Curitiba era a última entre as capitais e que hoje é a quarta. Isso a gente vê, né, a qualidade da equipe que vem fazendo essa diferença nos números da cidade. Então, tem que parabenizá-los, parabenizar a senhora, o secretário e toda a equipe de finanças pelo trabalho que tem sido feito. Isso é competência. A minha pergunta é se em algum momento o Estado, né, já contribuiu com um percentual maior
e hoje é menor, seja ele por convênios ou pelo estatutário, por aquilo que é regulado pelo governo, né? Pelo governo federal, pelas leis. Se em algum momento isso o Estado já contribuiu com mais e hoje é menos, é menor o valor que se contribui. Muito obrigado. Quero parabenizar pela explanação, Daniele. E a minha pergunta é simples. Uma das fatias grandes da nossa arrecadação é o ICMS. O que tem sido feito? Ela vem caindo, a gente vem perdendo. E o que o município tem feito em relação a isso, a Secretaria de Finanças, para estancar essa queda na arrecadação do ICMS? Obrigado. Primeiro, a questão é referente aos repasses do Estado. Sem dúvida alguma, eles já foram muito maiores, até como a gente demonstra, principalmente no aspecto dos repasses constitucionais. Temos realmente perdido muito em questão ao repasse do ICMS em relação a anos anteriores. Quanto à questão dos convênios, uma vez que nós também não tínhamos certidão, agora que possuímos a certidão, os repasses do Estado têm sido mais significativos do que a gente tem nos anos anteriores. Tá? Então, sem dúvida alguma, os constitucionais caem, mas os convênios têm crescido nessa proporção. Tá? Então, a senhora entende também que perdemos por incompetência também, por deixar de ter a questão do ICMS é assim, o ICMS é arrecadado pelo Estado, o Estado forma índice de participação do município através das emissões de nota fiscal, isso é fechado um índice dentro do Estado que faz a divisão do ICMS com os municípios. O que o município já teve um tempo, perdemos durante alguns anos, aí os últimos 4 anos, estamos retomando agora com força, um processo de trabalho em cima da fiscalização dessas notas e trabalhamos as questões que levam a esse índice. Nós caímos muito no índice de participação. Nós tivemos uma queda muito significativa no índice de participação do ICMS. Então, além da arrecadação do ICMS já não estar mostrando mais a força que tinha antes, nós ainda caímos no índice de participação. Então, quanto à arrecadação do ICMS, pouca coisa pode o município fazer, porque é um imposto, um tributo vinculado ao governo do Estado. Porém, quanto à sua participação no índice, nós temos um grupo de funcionários que está trabalhando exclusivamente sobre a questão de realinhar o município no índice do ICMS e conseguir melhorar o índice de participação do município no ICMS. Muito bem, abrimos então aos demais vereadores. Primeiro bloco, na sequência, Felipe Braga Cortes, Noêmia Rocha e professor Euler. Bom, obrigado pela explanação, Daniela, representando a Secretaria das Finanças. 2 assuntos. A gente está tratando aqui, né, e vamos tentar levar adiante aqui dentro do trâmite do projeto, a questão do lixo. Tem algumas ações, enfim, algumas mudanças no lixo que a gente acabou observando na sequência depois da aprovação. Todos aqui foram favoráveis à questão da retirada do IPTU, isso já era uma pauta antiga da Prefeitura. A gente levantou aqui e estamos buscando dados, inclusive ontem fui no Cresce para isso, para pegar os dados certos, relacionado à questão do limitador, que fez uma diferença brutal nos imóveis comerciais, principalmente os imóveis que tinham e têm o IPTU abaixo dos 470. E tem uma grande leva de salas comerciais que estão nessa faixa de 180, 170 a 200, 250 reais o IPTU anual, do qual o limitador deixava a taxa de lixo nesse valor. E agora estão pagando 470. A gente entende e, enfim, está buscando essas informações que é um pouco injusto esse valor em função até do lixo gerado. Então, a intenção nossa é que nessa lei que o prefeito está mandando aqui quanto à baixa renda, que é justa, que a vereadora Noêmia até fez o projeto de lei também, que possa ser anexado e vire, enfim, seja aprovado como uma lei do prefeito nesse sentido. Então, eu peço que
que as finanças façam o estudo. Veja, a gente está vendo o contraditório. Eu não sei se eu tenho total razão em relação a isso. Não é isso. Eu acho que vocês estudaram, a prefeitura estudou, mas também cabe, agora no decorrer que a lei está valendo, talvez algumas adaptações. Então, eu sugiro que seja feita essa análise até antes de ser votado a lei aqui do lixo para baixa renda, essa questão específica do limitador, que fez uma diferença. E a última pergunta, bem sucinta: quanto que foi o repasse de recursos do governo do Estado, principalmente na questão de pavimentação da cidade de Curitiba? Se isso é fundo perdido ou é recurso que tem que ser retornado, enfim, financiado? Eram essas duas questões. Obrigado. Vereadora Noêmia. Muito obrigada. Quero cumprimentar a Daniele nessa explanação, e ela fala baixinho, faz a gente prestar muita atenção. Eu sei que é complexo a lei de diretriz orçamentária, há uma previsão, meta de aumento de arrecadação, e eu gostaria de saber como é que vai ser redistribuído essas questões na área de saúde. A minha preocupação, Daniele, é em relação à drogadição. Nós precisamos ter um olhar muito diferenciado a essa questão de drogadição, saúde, porque nós estamos vivenciando isso nitidamente nas ruas de Curitiba, o aumento significativo de pessoas em situações de rua e em drogadição. Então, é uma preocupação do que está sendo feito de investimento como lei de diretrizes para essa questão de drogadição. Outra questão, eu vi, tem a Lei de Responsabilidade Municipal, que foi aprovada nessa casa, a gente percebe as alterações no ISS, no IPTU, no ITBI, que impacto nós temos e se isso é possível, qual que é a previsão de aumento e correção dos salários dos servidores públicos? Essa é uma pergunta. Outra questão, em relação ao crescimento de receita, nós tivemos aqui depoimentos, Daniele, do setor fiscal, que diz que, se houver investimento, porque eu vi o destaque mais estrutural, ruas, estradas, asfalto, questão de manutenção e construção de equipamentos. Mas o que é pensado no investimento no setor de fiscalização? Porque eles disseram o seguinte: se houver um investimento, porque é arcaico, pelo que nós entendemos, eles usam papel carbono, então, se houver um investimento nesse setor, e aí a leitura deles é que vai haver um grande, a longo prazo, né, nos próximos 4 anos, um grande crescimento em relação à arrecadação nessa área de fiscalização. Muito obrigada. Vereador Euler. Parabenizar a superintendente Daniele pela apresentação. Eu volto à questão da taxa do lixo. O ano passado, quando chegou a mensagem do prefeito, a mensagem, na sua justificativa, falava assim: cabe enfatizar que no modelo atual de recolhimento da taxa de coleta de lixo, está previsto um total de 136 milhões para o ano de 2017, e com a implantação da nova proposta, o valor programado passaria a ser de 220 milhões de arrecadação. E nós vimos agora pela apresentação que, na prática, essa arrecadação ficou em 156 milhões, ou seja, 64 milhões abaixo do que a previsão feita pela mensagem do prefeito encaminhada à Câmara. E, visto que é um projeto que, de certa forma, desagradou boa parte da população, o que deu errado, visto que frustrou, inclusive, a pretensão de arrecadação da própria prefeitura? Superintendente Daniele. Então, vereador Felipe, a questão da alteração do limitador da taxa de lixo, foi trabalhado, sim, uma série de estudos, no sentido de que a gente conseguisse fazer as alterações da taxa de lixo. Desculpe. Todas essas alterações, elas têm, de certa forma, impacto, ou em uma área ou em outra. Né? E, efetivamente, não teríamos como fazer a alteração sem que isso tivesse um impacto em determinadas áreas.
optou-se, então, por chegar à proposta que foi encaminhada. Agora, sempre há tempo, sempre há condição de estar revendo, e acho que até em função dos resultados que nós tivemos, né, dos impactos que foram aparecendo, sem dúvida alguma, foi uma proposta primeira que pode ser refinada, até porque, se nós temos também uma tendência de redução do processo de trabalho do lixo, nós também podemos trabalhar essa questão da taxa. Acho que sempre é tempo de estar fazendo essa revisão. Pode ter certeza de que a questão tributária ela está sempre passando por avaliação num processo contínuo dentro da Secretaria de Finanças. Não só a taxa de lixo, como as demais taxas e tributos também, né? Procurando adequar, principalmente, as taxas que estão vinculadas aos serviços a que são oferecidos. Tá? Repasse da pavimentação do governo do Estado, no ano de 2018, ocorreram foram repasses na ordem de 60 milhões. Tá? 30 deles vieram a fundo perdido e 30 vieram através da Secretaria da questão do Fomento Paraná, para que a gente possa fazer depois o pagamento. Tá? A questão do aumento da arrecadação, vereadora Noêmia. O aumento da arrecadação tem reflexos imediatos sempre na saúde e na educação, porque você tem as vinculações constitucionais que são exigidas. Então, todo aumento de arrecadação, ele tem vinculação e ele reflete-se na saúde e na educação. A questão da drogadização está sendo trabalhada não só pela saúde, mas ela também é trabalhada pela FAS e ela também é trabalhada pela Defesa Social, tá? Onde nós temos, inclusive, aportes de recursos do Ministério que vem para atender a questão da drogadição. Tá? É um ponto de atenção também do município. A questão do aumento dos salários, a LDO prevê a regra que foi determinada na lei municipal, né, de responsabilidade. Então, existe a condição para que aconteça, existindo a condição, a lei permite a sua ampliação de salários. A questão da receita e a questão da sua vinculação, né, com a fiscalização. Um dos itens que foi colocado ali na questão dos investimentos e que consta na lei o início do trabalho do PEMAT, que é um programa de aceleração na questão tributária, da atualização e aceleração tributária, onde será trabalhado a questão da estrutura, da infraestrutura, principalmente do processo de informática, né, da parte de informatização, tanto equipamentos quanto sistemas, para que a gente possa acelerar e tornar mais inteligente o processo de arrecadação, inclusive com disponibilização para a execução pelas pessoas pela internet de uma maneira mais fácil. Tá? Então, é um ponto também que tem sido dado bastante atenção, até pelo quadro que nós temos e pela necessidade que nós temos também de implementar a melhora da arrecadação. A questão da taxa, professor Euler, é justamente isso. Foi lançado, né, existe uma previsibilidade, um lançamento. Na hora que foi feito o lançamento, verificou-se que não tinha como abranger tudo o que estava previsto. Existe a frustração da arrecadação também, né? Então, houve uma série de requerimentos que foram interpostos pelas pessoas também, que foram analisados. Isso nos reserva a uma cobrança num segundo momento, então não nos põe numa cobrança de imediato. Então, você tem realmente, a previsão é uma coisa, a realidade às vezes se mostra diferente. Por isso que a gente tem o trabalho contínuo de estar revendo isso. Tá? Realmente aconteceu uma frustração dentro daquilo que estava sendo previsto. Mas, por enquanto, ainda temos condições de arcar com os valores do contrato para este fim. Okay? Na sequência, vereador Goura, vereador Bobato e Marco Vieira. Obrigado, presidente. Eu queria perguntar especificamente sobre a database dos servidores, que foi reajustada. A gente teve a mudança de março para novembro. O ano passado, na verdade, com o aumento até do percentual previdenciário e com o não reajuste nem inflacionário, teve digamos, um reajuste negativo. E se esse ano será respeitado pelo menos o reajuste de acordo com a inflação. Também pergunto e questiono as prioridades que têm sido feitas. Eu sei que talvez não é da incumbência da Finanças, especificamente, determinar essa questão orçamentária estrito senso,
mas a gente tem visto um investimento grandíssimo. O vereador Felipe perguntou ali dos 575 milhões, até onde nós vimos, para a pavimentação asfáltica, recursos do governo do Estado e outros. E, ao mesmo tempo, cortes, eu digo, na mobilidade ativa, especificamente na mobilidade cicloviária. A gente já teve, nos últimos meses, 2 cortes publicados em Diário Oficial, para o pouco montante destinado à estrutura cicloviária, e eu não vejo, atualmente, o IPUC tendo essa preocupação com a mobilidade por bicicleta aqui em Curitiba. Então, são esses 2 questionamentos. Muito obrigado. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Tiago. Obrigado, presidente Tiago Ferro. Saudar a Daniela e sua equipe. Daniela, eu só queria saber, tem no segundo momento, claro que todo mundo tem suas demandas, mas está sendo previsto recursos para a implantação de asfalto, não para revitalização. Você pode dizer alguma coisa, qual que é o teu conhecimento? Não sei se é a CEPLAD só que trabalha sobre isso, sobre as convênios de licitação, mas se você pode pontuar alguma coisa sobre isso. Por enquanto era só isso mesmo. Obrigado, Tiago. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Parabéns, Daniela, pela explanação. Só gostaria de dizer, dentro do grupo de despesas, o maior ali é o despesa com pessoal e encargos. E nós sabemos que hoje há uma deficiência no quadro, tanto na área da educação e também da saúde. Como está pensando ser trabalhado isso? Existe algum concurso vigente que vão ser chamados? Está previsto algum concurso? Ou não vão ser repostos esses quadros aqui faltantes? Obrigado. Superintendente Daniele. Então, ao vereador Goura, a questão da database deste ano, eu ainda não tenho uma posição para lhe passar das definições. Tem sido acompanhado a questão da receita, né, a arrecadação, se está dentro do previsto ou não, para então passar a decisão para a instância do senhor prefeito e dos secretários que envolvem o assunto. Eu ainda não tenho como responder isso. A questão das prioridades que o vereador coloca, o que dá para se colocar, vereador, é assim, a pavimentação é, sem dúvida alguma, a maior demanda que nós temos da população dentro do município. As participações que nós temos dentro das ruas da cidadania, através do projeto Fala Curitiba, é imensa a necessidade do trabalho de pavimentação no município. Até porque nós temos uma malha viária, né, antiga, implantada em implantação antiga, que demanda uma manutenção constante, e enquanto a gente não conseguir renovar tudo isso, existe uma necessidade premente da gente continuar essa manutenção, e isso é uma demanda clara da população. Constantemente nós somos abordados por essa demanda, então, até no princípio de atender aquilo que a população entende que é a sua prioridade, a pavimentação é, sem dúvida alguma, uma prioridade, até no impacto da manutenção da cidade. Quanto à questão das ciclovias, eu peço desculpas ao senhor, não tenho como lhe responder, né? Realmente é uma priorização que é feita dentro do IPUC. Acredito que o IPUC está com uma série de projetos em andamento, acredito que tem alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido, mas eu não tenho agora elementos para lhe responder. A questão do investimento e do custeio na questão de asfalto. A asfalto também, assim como a questão dos investimentos na área da educação, parte dele a gente desdobra como investimento, parte dele é trabalhada como custeio. Por isso que, às vezes, não aparece aqui. Entende? Aparece, o detalhamento da lei é essencialmente sobre a questão de investimento. Então, nós falamos sobre o investimento que será feito com o asfalto. Aquilo que é custeio será também realizado, mas ele não aparece como meta clara aqui. Certo? Por isso que não aparece a questão da revitalização ali, porque ela é uma característica de custeio, certo? Por isso que acontece isso. O vereador que fala sobre a questão do quadro de pessoal, o quadro de pessoal é uma preocupação constante dentro da prefeitura. Nós tivemos uma redução significativa nos quadros. Isso não deixa de ser uma despesa no município, porque ela aporta na questão da previdência, e por isso o município não pode fazer a substituição na mesma velocidade com que as pessoas se aposentam, porque, de alguma forma, as pessoas que se aposentam também são despesas do município.
Se estuda, sim, as possibilidades, tem, sim, um compromisso de estar resguardando as áreas, principalmente as áreas de atendimento direto, mas será feito sempre na medida do que for sustentável dentro do valor de folha. Então, há esse cuidado, há o cuidado de estar observando novos concursos, nós devemos ter respostas ainda para esse ano, mas isto só vai ocorrer dentro da possibilidade efetiva do município. Assim como nós estamos sendo rígidos com as questões da secretaria, somos rígidos com as questões da folha, para que também isso não escape ao controle financeiro do município. Ok? Para encerramento das participações, líder do governo, vereador. Não tem mais gente inscrita, presidente? Não tem, vereador Tito. Dá tempo ainda, eu me inscrevo, porque eu estava aguardando atentamente. De imediato, a palavra ao vereador Tito Zeglin. Vossa Excelência é gentil bastante. Muito obrigado, presidente Ferro. Superintendente Daniele, gostei muito da apresentação que você fez aqui para nós, falando calma, tranquilo. Parece que a gente capta melhor a mensagem. Gostei muito. Os números são perfeitos. A questão do lixo já me sinto contemplado. Eu não vi ali as questões de CEMEIs, porque nós temos um CEMEI que começou lá na gestão passada e já estamos na metade de outra gestão, e esse CEMEI já tinha promessa de ser terminado e não foi, que é o CEMEI Parque Industrial. Está lá a meia boca, digamos assim. Não vejo nada para que concluam ligeiro. Então, não sei se está no plano. Não esqueçam disso. A questão do asfalto. Sem dúvida nenhuma, o asfalto é fundamental. Nós temos uma malha podre em várias ruas da cidade que estão aguardando para serem contempladas. Ouro Verde, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e tantas outras. Mas eu quero me ater na saúde. Por favor, não esqueçam da saúde. Nós temos gente morrendo nas UPAs por falta de leitos. Nós temos gente na fila aguardando um leito de UTI. Eu estou falando para adultos e crianças. Então, a questão da saúde aqui, esses dias atrás a secretária de saúde esteve aqui, parece mil maravilhas, mas não está mil maravilhas. Inclusive, um canal de televisão, dias atrás, levantou um problema desse, da falta de leitos, e acabou. Parece que não falam mais. Mas existe. Se formos correr agora, nós vamos encontrar paciente em fase terminal, aguardando um leito de UTI nos hospitais. Então, por favor, olhem pela saúde, porque esse povo humilde... Muito obrigado, vereador Tito Zeglin. Antes do líder do governo, vereador Pia Petrucciello, quero registrar e dar boas-vindas aos vereadores de Laranjeira, João Scheffel, que faz a visita à casa, e também Valdivino de Oliveira, João do PSC e o Valdivino do Partido Verde, também o Marcos Capassi, servidor da Câmara Municipal de Laranjeira. Sejam bem-vindos. Presidente, líder, Thiago, desculpe, só que a minha pergunta sobre a questão do reajuste, eu não sei se, desculpe, Daniela, se eu não prestei atenção ou se não foi respondida, eu não sei. Líder Pierre, com a palavra. Bom, agradecer pela palavra, vereador Thiago Ferro, parabenizar a Comissão de Orçamento, dizer que a Dani é uma das mais brilhantes servidoras que nós temos na Prefeitura de Curitiba, por isso fala com propriedade, conteúdo. Até faço um apelo ao vereador Tito Zeglin, que quando a secretária de Saúde, Márcio Sulac, estiver aqui, Vossa Excelência, faça os questionamentos referentes à saúde de Curitiba para a secretária, pois nós entendemos que realmente é importante cuidar da saúde de Curitiba. E dizer só uma perguntinha para a Dani, para que ela faça um breve resumo da importância do plano de recuperação na cidade. O que isso, de fato, hoje, aonde isso, de fato, avançou, a importância hoje de o servidor receber também em dia, do que a cidade hoje está avançando com programas importantes que vocês da Finanças estão cuidando com todo o denudo e com toda tranquilidade. Então, era mais esse pedir para que você gentilmente possa fazer esse relato para a gente,
E também parabenizar toda a comissão aí, da presença do vereador Tiago Ferro e todos os membros que têm feito um trabalho muito tranquilo e muito sereno. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pierre. Superintendente Daniele. Então, só retomando o vereador Goura, eu comentei, vereador, acho que o senhor não conseguiu escutar aí. A questão da database desse ano, eu ainda não tenho a resposta da finalização, tá? Está sendo estudado, é um assunto levantado, tá? Para verificar a possibilidade, dentro da possibilidade financeira que nós possuímos, mas ainda não tem uma decisão, tá? Ainda não tem uma decisão. A questão, vereador Tito Ziglin, o ICMEIs, realmente nós recebemos 14 obras em andamento, porém sem condições de pessoal para dar conta da abertura dessas unidades, nem condições de equipamento. Também tivemos um problema na questão dos recursos do investimento. Os recursos que vieram para a construção desses ICMEIs, parte eram do FNDE, parte do município, e o município acabou por gastar todo o recurso do FNDE, sem gastar a sua parte. Agora, recentemente, nós tivemos que fazer o repasse ao FNDE de mais de R$1 milhão para equilibrar isto e conseguir liberar algumas das obras que ainda estavam travadas. Na mesma forma, também estamos buscando alternativas no sentido de conseguir pessoal e os equipamentos para a abertura do ICMEIs. Mas todos os ICMEIs serão abertos, senão até o final deste ano, porque ali nós temos uma questão do início das aulas, muitas vezes não dá para abrir em dezembro, né, pela questão, mas já no começo do próximo período letivo, todos os ICMEIs estarão abertos, tá, finalizados e abertos. A questão das UPAs, das UTIs, é realmente uma questão que se apresenta, a gente sabe, se apresenta no Brasil de uma maneira geral. Curitiba ainda tem uma condição diferente sobre essa questão, mas temos, sim, necessidades, e isso depende também do trabalho junto aos hospitais, né? Então, o equilíbrio que o município busca, e também aí já entro dentro daquilo que o vereador Pierre falou, o equilíbrio que o município busca nas suas contas possibilita o pagamento em dia e adequado aos hospitais. E este pagamento aos hospitais é que nos possibilita criar vagas, abrir novos leitos. Então, agora nós vamos passar por um momento de rever os contratos, as contratualizações com os hospitais. E nessa contratualização, certamente, essas questões serão levantadas. Da mesma forma como está sendo feito um esforço entre a saúde, a FAS, para desocupar alguns leitos de hospitais. Nós temos alguns leitos ocupados por pessoas de idade que, por vezes, são abandonadas por suas famílias, que chegam a quase 100 leitos dentro dos nossos hospitais, que estamos agora desenhando um projeto para conseguir retirar essas pessoas, colocar essas pessoas em atendimento em outro local, para que a gente possa liberar os leitos de hospitais, que devem ter uma frequência mais rápida, um giro mais rápido, até para atender a população de uma maneira geral. Então, há trabalho, há olhar sobre isso. Isso tem custo significativo, mas existe um trabalho, sim, para isso. E o trabalho de reorganizar o município todo tem impacto significativo nisso, né? Nós sabemos da situação dos hospitais, de uma maneira geral, do Brasil, e que a gente precisa também dar condição para que esses hospitais consigam abrir os leitos que estavam fechados, ou manter os leitos que aí estão. Nós temos uma situação séria no Hospital Evangélico, em Curitiba, e manter isto já é uma condição difícil hoje em dia, mas se trabalha, sim, com a perspectiva de a gente conseguir ampliar esses quadros. Me sinto contemplado, superintendente. Okay. Quanto ao vereador Pira, a importância do plano de recuperação, entendo que é fundamental, vereador. Né? Eu trabalho há 26 anos no município, dentro da Secretaria de Finanças. Né? Sinceramente, nunca vi um fechamento de exercício como nós tivemos em 2017. Né? Foi a primeira vez que nós tivemos um fechamento de exercício com a tranquilidade financeira que se pôs em 2017. Não ficou dívidas, não ficaram pendências, e a tranquilidade de 2017 nos reporta a tranquilidade em 2018. Foi um plano difícil, né? Para vocês foi difícil também, para nós, como nas decisões que tomamos, pela coragem do senhor prefeito de se prontificar a realizar o plano, porque, claro, é um plano que tem impactos, mas que não agrada a todos, mas é importante a gente entender assim, que o fundamental é manter a condição do município
resguardar pagamentos de servidores, pagamentos dos servidores aposentados e a manutenção dos seus serviços, que, afinal de contas, esse é o grande objetivo, né, o atendimento à população. Então, o plano foi fundamental nesse sentido. Nós estaríamos numa condição muito difícil. Como nós já tínhamos passado com uma dívida significativa, estaríamos trabalhando aí no horizonte de 6, 7 meses de um orçamento para lidar com outro ano ainda. E nisso vai impossibilitando a execução dos serviços. O município tinha atrasos com algumas empresas na ordem de 90 a 120 dias. Nós já estávamos sem fornecedores para alguns serviços ou bens no mercado. Os preços que nós estávamos pagando no mercado já eram preços acima do que nós podíamos pagar pela quantidade de compra que o município tem, mas porque nós não tínhamos pagamento. E muitos fornecedores simplesmente se negavam a fazer o fornecimento ao município. Nós tivemos alguns serviços que pararam porque nós não conseguíamos fornecimento de material, porque as empresas simplesmente pararam. Isso, quando é no âmbito administrativo, se contorna de alguma forma. Mas como é que você faz isso quando um representante de medicamento não quer mais vender medicamento para o município? Que é o que nós enfrentamos no começo de 2017. Né? As empresas não queriam entregar mais os medicamentos para o município, né? Não queriam mais renovar seus contratos de oxigenoterapia, porque não recebiam. E como é um grupo de empresas pequenas, o município ficou de mão atada. Né? Nós tínhamos problema com o lixo passava 6 meses, às vezes, sem o devido pagamento. Então, isso tudo cria um desequilíbrio que acaba, assim, na falta da vaga do hospital, porque ninguém mais investe, na falta de um parceiro para realizar uma parceria que o município precisa, no custo elevado das nossas construções e, por fim, na execução, de uma maneira geral, do trabalho que o município tem que ter. Então, estar em dia é o ponto principal que nós temos. Né? A hora que a gente organiza a casa, a gente consegue agora se organizar algum grupo de servidores, sustentar o grupo de servidores e sustentar a atividade da prefeitura, além de voltar a investir, que é fundamental dentro do município. Né? O investimento gera desenvolvimento, gera empregos, é o que faz a nossa economia girar aí fora. Então, nós precisamos desse investimento. Tá? Muito obrigado, superintendente. Nós temos mais 8 minutos. Quero passar a palavra de imediato ao presidente dessa casa, Sérgio Balaguer, e, na sequência, vereador Toninho da Farmácia, e temos a participação também, aqui, através de uma pergunta, da Liliane dos Sismac. Presidente. Agradeço. Quero cumprimentar a Daniela, em seu nome, a equipe de finanças, também a educação hoje com os representantes que estão acompanhando essa audiência. Eu gostaria de fazer um destaque, Daniele, que eu observei que o modelo em que foi estabelecido para a participação popular e o orçamento participativo nas regionais tem sido um modelo dinâmico e muito propositivo. O Fala Curitiba, ele direciona as ações e estabelece metas que aquela comunidade pode chegar até mesmo ser contemplada. A gente observa neste ano que passou e algumas obras que serão realizadas através disso. Então, a pergunta que eu faço, e são 3, a primeira pergunta é se, dentro desse plano de metas, que é estabelecida na LDO, porque nós tínhamos em outros momentos aqui, um orçamento, e isso foram anos, começou a ser reparado de 2 anos para cá. Um orçamento mais justo, uma LDO com metas estabelecidas que poderiam ser alcançadas. A gente sabe que a LDO ela tem a intenção, porém ela depende dos fatores econômicos e de fator arrecadatórios, melhor dizendo, do município, através de impostos e taxas. O que nós percebemos é se essas metas elas são aferidas e se elas estão sendo cumpridas nesse ano e o que está sendo estabelecido para o próximo ano, há um cenário de execução concreta. Então, o que a gente quer aqui é que as metas sejam estabelecidas, tem lá 5 CMEs que sejam efetivados. Tem 10 reformas na escola, exemplificando, que sejam efetivados. Se a intenção é dentro de um conjunto de arrecadação de um cenário econômico. Se a gente fica muito dependente
só da arrecadação ou se o orçamento ele está tão estável que pode ser feito atingir a meta e ser concretizado o que está sendo colocado. Um outro ponto de vista que eu observo é que nós estamos agora há alguns meses com a Nota Curitiba, que a Nota Curitiba, ela incentiva o consumidor a solicitar a nota quando ele faz uns serviços. O ICMS, a gente percebe em vários estabelecimentos que as pessoas oferecem hoje CPF na nota. É um modelo que deu certo e tem dado. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho como que está sendo desenvolvido, se nós não poderíamos, como que a prefeitura trabalha, faz uma divulgação maior desta seria até uma arrecadação automática, porque a partir do momento que as pessoas estabelecem a solicitação de nota quando o serviço é executado, e serviços diários que a gente faz. Um exemplo é estacionamentos. Nós temos muitos estacionamentos na cidade que as pessoas não perguntam se você quer CPF. Eu acho que como que trabalha isso? Como que está sendo visto isso pela Secretaria de Finanças para abordar diferente esse tema? Só segundos para concluir, presidente. Não, mas é só encerrando. Então, seria esta pergunta, se as metas estabelecidas terão possibilidade de ser alcançadas ou se elas dependem de um arranjo financeiro, que a gente sabe que o país ainda atravessa um momento difícil. E, finalizando, se a contribuição de melhorias está sendo discutido com a Secretaria de Finanças para implementar a contribuição de melhorias, que no passado Curitiba teve, por uma adequação à lei federal, deixou. Isso agradeço. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Antes do vereador Toninho da Farmácia, ainda registra a presença do seu Simon Klazek, presidente do PSC de Laranjeiras. Vereador Toninho. Bom dia a nossa superintendente, Toninho. Eu quero, primeiro, parabenizar a gestão, a prefeitura, o trabalho que vocês têm feito, que em tão pouco tempo tem dado grande resultado, e isso a gente tem sentido lá na ponta, onde a gente mora no bairro, né? E a gente tem sentido que os trabalhos têm chegado até a nossa região. Então, na segunda-feira, né, foi comentado aqui sobre alguns CMEIs, né, que estão em fase de construção, acabamento, e para nossa grata satisfação foi entregue a chave do CMEI Vila Verde, que estava em construção. Na segunda-feira foi entregue a chave para a Secretaria da Educação. Então, agora a nossa grande ansiedade é que esse CMEI venha a funcionar, né, para atender a comunidade. É um CMEI para 200 crianças aproximadamente, e isso vai dar uma tranquilidade para o povo da região, que eles vêm cobrando da gente há vários tempos. Então, vocês retomaram aquela obra e com muito empenho e esforço. Foi feito, até comentei com o Eduardo Pimentel na situação, porque agora nós há uma necessidade de ter segurança lá durante o dia e a noite. Enquanto ele não funciona, precisamos de ter segurança para que ele não seja depredado novamente e que não tenha problema de danificar a estrutura, né? Porque ficou muito bonito, muito bem feito. E uma outra situação, né, que eu gostaria de falar é sobre os alagamentos que nós tivemos na região, que vocês deram uma resposta imediata para a gente, mandando ali as máquinas para fazer o desassoreamento do rio Barigui, para fazer os taludes, os chamados... Para concluir, vereador. Os chamados diques, né, que foram feitos, e também os tapa-buracos, trabalho de tapa-buraco, nivelamentos, né? Então, o que a gente precisa é que continue esses investimentos nas nossas regiões, nos bairros da cidade de Curitiba, para que nós possamos continuar trabalhando a favor do nosso povo. E fica aqui meu agradecimento ao prefeito Rafael Greca, ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, e também, concluindo, pedindo também investimentos ali na Secretaria de Obras, pontes e drenagem, que tem feito um brilhante trabalho
com os seus engenheiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Toninho. De imediato, vereador Oscalino do Povo. Superintendente Daniele, parabéns pela sua exposição, muito bem compreensível. E o presidente, eu pergunto à nossa querida apresentadora, a senhora falou da recuperação de possíveis 100 leitos de pessoas que estão a tempo, mas no mesmo instante a gente vê também esta dificuldade muito delicada, que é o fechar do hospital evangélico. Por favor, nos fale alguma coisa da continuação desse hospital. Muito obrigado. Obrigado, vereador Oscalino. Antes da palavra final da superintendente Daniele, nós temos uma pergunta da Liliane, do CISMAC. Por favor, vereador Mauro Inácio. Bom, pergunta. Dados do primeiro quadrimestre com relação à lei de responsabilidade fiscal em relação à receita corrente líquida e à despesa com pessoal ficou em 39,86. E considerando a lei de responsabilidade fiscal municipal, o índice ficou em 44,88. Em ambos os casos, os índices são distantes do limite prudencial, que é de 51,30. Também relatórios da própria administração indicam que a receita corrente líquida cresceu 8,05, em comparação com o mesmo quadrimestre em 2017. Nesse sentido, vem o questionamento sobre a previsão da folha com pessoal, pagamento da database dos servidores, plano de carreira que será congelado e contratação de mais professores, cujo déficit atual é de mais de 1.000, onde as escolas municipais funcionam sem esses profissionais há mais de 485 dias. Como foi apresentado na explanação, mais de 570 milhões de investimentos de obras com asfalto. No entanto, os investimentos em educação seguem precários. Qual a previsão, portanto, para a resolução desses apontamentos? Obrigado, vereador Mauro Inácio e a Liliane, do CISMAC. Superintendente Daniele Regina dos Santos, para suas palavras finais. Muito obrigado. Então, vereador Serginho, a questão da aferição das metas. As metas são aferidas. Até existe um grupo dentro da prefeitura que faz a aferição, existe um relatório que é encaminhado à Câmara, existe uma aferição que é feita junto ao Tribunal de Contas, né? Então, as metas têm que ser atingidas, se não forem atingidas, precisam ser explicadas. O orçamento é feito, a nossa previsão de receita é uma previsão bastante justa, né? Busca-se não deixar sobras, justamente para que a gente não deixe espaços para ações orçamentárias que não vão possuir recursos. Então, isto é feito de forma bastante ajustada. Na execução orçamentária de 3 em 3 meses, isso tem uma possibilidade de reequilíbrio. Se a receita não atinge o que estava previsto, existe uma possibilidade de que a gente faça o reajuste dentro dos empenhos do município. Então, isso é uma coisa levada a sério, justamente para que a gente não tenha essa dificuldade. Porém, o orçamento é uma previsão. É uma previsão de recursos e é uma previsão de despesas. As despesas, por vezes, não se realizam por uma questão de frustração de receita e, às vezes, não se realizam por uma questão de dificuldades operacionais que aparecem no decorrer do processo, né? Nem sempre uma obra a gente consegue realizar, porque, às vezes, os projetos demonstram complicadores que não estavam previstos, nem sempre um repasse é possível fazer para uma entidade, porque uma entidade, por vezes, não possui toda a documentação necessária. Às vezes, uma licitação ela acaba por demorar, porque tem uma série de recursos. Nós temos licitações que levam, às vezes, mais de 6 meses para que a gente conclua. Então, o recurso que estava previsto para realizar para um ano não consegue se realizar num ano. Então, existem, claro que no operacional, isso às vezes precisa ser adequado, mas, via de regra, as metas são atendidas sim. Tá? E a previsão que nós temos de trabalho é para atender as metas. Tá? Esse é um ponto. A questão da nota curitibana, a nota curitibana é um projeto que está em processo. Nós temos uma série de ações ainda a ser realizadas dentro da nota curitibana. É fato que as pessoas acabam por pedir muito mais nota para a compra de bens, principalmente porque está relacionada à garantia, do que para os serviços.
E esse aumento do pedido das notas está muito vinculado à sensação que as pessoas vão tendo do processo em si. Nós já tivemos ganhos com a nota curitibana, é importante, é significativo, tá? Mas ele ainda está em processo. Tem uma série de ações de marketing que ainda devem ser realizadas em cima disso, porque para nós é importante, mas a gente sabe também que é um processo que vai amadurecer com o tempo. Inclusive, a cobrança da população sobre a nota certamente vem na sua sensação dos reflexos que isso traz. Tá? Então, existe um trabalho, sim, a ser realizado ainda dentro disso, tá? Para que a gente consiga ter esse resultado significativo, como o Estado também já tem com a nota Paraná. Tá? Mas está em processo. Ok? A segunda é contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um imposto em estudo, tem sim algumas demandas nesta ordem, mas ainda é um imposto que tem questionamentos significativos, de difícil aplicação, é difícil você fazer as mensurações necessárias. Então, existe um estudo em cima disso, mas ainda não existe uma intenção imediata de estar se desenvolvendo. Até isso tem sido matéria nos fóruns da Abrasf, né, de como trabalhar essa questão da contribuição de melhoria. Recentemente teve algumas matérias, inclusive no fórum do BNDES, sobre a questão das parcerias público-privadas, a questão das operações urbanas, porque a operação urbana também é um tipo, né, estaria no invólucro da questão da contribuição de melhoria, mas ela é mais direcionada ao local onde ela se apresenta, e por isso, às vezes, ela parece mais justa do que a contribuição como um todo. Então, existem trabalhos sendo feitos até para ponderar a validade ou não desta cobrança. Tá? A questão lá, o CEMEI, a questão da drenagem, né, que o vereador Toninho colocou, realmente os CEMEIs nós estamos trabalhando com empenho no sentido de abrir todos, vereador. Tá? Temos essas dificuldades, sim, ainda operacionais, mas todos serão abertos e, logo que abertos, devem iniciar as atividades. A questão da drenagem, ontem, com o contrato que foi assinado com a Sanepar, para o ano que vem, nós devemos ter um incremento no departamento de drenagem na ordem de 22 milhões de reais. Né? Então, é um valor muito significativo para a execução de uma série de obras que estavam previstos no departamento de drenagem. Mas, de maneira geral, nós trazemos quase, no ano que vem, em torno de 100 milhões de reais para a área que vai abranger a questão da drenagem. Porque quando a gente está trabalhando com rios, dragagem de rios, a gente também está trabalhando a questão de drenagem, embora não sendo um serviço diretamente executado pelo departamento de drenagem. Né? Ele é um todo que funciona em conjunto. Né? Então, certamente, vamos ter um ganho muito importante nesta área com os recursos advindos agora do novo contrato com a Sanepar. Tá? A questão dos leitos, que o vereador Oscarino colocou, o Hospital Evangélico, a administração não é do município, fechada, né, mas o município tem feito assim, todos os esforços no sentido de auxiliar o hospital a manter as suas atividades, porque é um hospital relevante, né, para a rede hospitalar do município, e a sua ausência, sem dúvida alguma, traz prejuízos muito importantes para nós. Então, dentro do que o município pode fazer, o município tem enveredado esforços no sentido de conseguir manter seja lá com a administração que for, porque o hospital também está nesse imbróglio jurídico, mas o município tem se prontificado a ajudar no possível para manter as atividades hospitalares. Tá? Da Liliane. A questão da Liliane é a questão do pessoal. Realmente, Liliane, você vai ver, se a gente puxar os dados, de acordo com a lei, a nossa lei de responsabilidade municipal, existe um espaço, sim, para aumento da folha, que é o espaço dado pela regra. Esse espaço para aumento da folha é um espaço que está relacionado a toda a movimentação que nós precisamos realizar na folha. Então, ali estão as movimentações dos planos, ali estão as novas contratações, ali estão a movimentação que é normal nas folhas, relativo à questão de pessoal,
de acréscimo de tempo de serviço, aquilo que é já, né, normal, e ali está a previsão de reajuste. Então, tudo isso está sendo analisado junto pelo Departamento, pela Secretaria de Recursos Humanos, no sentido de equacionar o quanto será destinado para cada uma dessas questões. Já, como eu coloquei para o vereador Goura, eu não tenho a resposta ainda sobre a questão do reajuste salarial, mas isso também está sendo equacionado dentro desse limite para a decisão, então, do secretário. Em nome da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba, quero agradecer a participação de todos os vereadores, também da população que participa, em especial da Daniele Regina dos Santos, superintendente da Secretaria Municipal de Finanças, ao Márcio Eimoschi, gerente de orçamento, ao Carlos Kukold, diretor de orçamento, também a Clarice Moreira Fortes, da Secretaria de Educação, conselheira do CMAS, Jonathan Melo, Secretaria de Educação, conselheiro também, Renata Martins, Departamento de Planejamento, Secretaria de Educação, Liliane Tissumamuma, direção da CISMAC, a Franciele Costa, também da CISMAC, o Vicente, diretor da Corgraf. Ainda agradeço aos servidores, a Jussana Marques, diretora das comissões, Elis Bianca Azevedo, assessor de fiscalização e controle, ao Adroaldo Castanha, assessor de fiscalização e controle, Cristina Fonseca, da divisão da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Agradeço também a comunicação em nome do Felipe Oliveira, ao DEPROLE, em nome do Elcio Pereira, taquigrafia em nome da Patrícia Medeiros e a redação em nome do Edson Rebelo. Em razão de ter sido esgotado o tempo previsto, damos por encerrado a presente audiência pública, agradecendo a presença dos senhores vereadores, demais autoridades e todos aqui que compareceram. Está encerrada a audiência pública.